Glória a Deus, irmãos. Como eu dizia, a gente está muito contente de estar com vocês mais uma vez, adorar, exaltar, glorificar o nosso Deus, participar com vocês de um momento tão especial, né? Todo esse tempo de trabalho do Grupo Embaixadores de Cristo, né? Que Deus possa continuar conduzindo, abençoando esse ministério de varões, né? Abençoando a vida de vocês, para que vocês sejam varões do jeito que Deus quer, não do jeito que a sociedade tem imposto. Infelizmente, no meio de muito, no meio evangélico, em muitos meios evangélicos também tem levantado umas bandeiras meio esquisitas e dizendo que aquilo lá é varão, né? E é meio perigoso esses varão que algumas igrejas têm levantado aí, dizendo que é varão, né? A gente tem que chamar de outras coisas que está muito esquisito. Mas enfim, louvado seja Deus pela postura de vocês, por esse ministério aqui, tá bom? Pastor Cleilson, Deus abençoe. Toda a família, a igreja missionária de Volta de Cristo. Lá na igreja, eu sempre falo assim, lá na primeira renovada, que a igreja missionária de Volta de Cristo é a nossa igreja co-irmã, né? A gente vem adorar aqui. Eu falei, avisando o pessoal, até quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da primeira igreja presbiteriana renovada que estão aqui. Falei, gente, não vai ter culto nesse templo, mas lá no templo da missionária Volta de Cristo vai ter culto. Então, não pensa que é folga hoje de manhã não, tá? Só não contei para eles que eu ia pregar. Quando eles chegaram aqui e sabiam que era eu que ia pregar, pastor, eu falei, vai, eles não oram para Deus revelar, né? Então, que Deus abençoe a vida dos meus irmãos ali, né? Que já estão há quase 8 anos me ouvindo, agora hoje nós vamos sair da igreja lá para ouvir outro pregador. Chega aqui, é o pastor, enrolado, né? O pastor Itamar ali no fundo está aqui também, vai estar ouvindo a gente pregar, uma honra também, Deus abençoe. Mas eu quero dizer para você que eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu e para o meu coração nessa manhã. Como eu sempre digo, o mais difícil não é fazer uma hermenêutica de um texto para pregar aqui, é você ter interpretação do tema que o Cleilson manda para a gente, né? Então, mas, enfim, eu quero compartilhar com vocês livro do profeta Malaquias, capítulo 1, e que Deus nos ajude. Eu abro o profeta Malaquias e fala assim, misericórdia, pode começar a pedir mesmo. Glória a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Louvado seja o nome de Cristo. Verso 6 a seguir. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, ou para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós os profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos.
Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 4, verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém. Assente-se, abaixe a sua cabeça e ore comigo. Pai, nós estamos na tua santa presença. O Senhor é o centro nesse lugar. Nós estamos aqui, Pai, há mais de uma hora prestando culto ao Senhor, louvores ao Senhor. Estamos aqui, meu Deus, reconhecendo quem és. Mas nessa manhã ainda nós iremos ouvir mais da tua palavra. Tua palavra já fora lida aqui no início do culto, e agora, Pai, com um tempo mais hábil, será exposta. Por favor, Espírito Santo, não deixe que eu fale o que eu achar que eu tenho que falar, mas que o Senhor fale ao coração da igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações, para que saiamos daqui, Pai, tão cheios quanto já estamos. Para que saiamos daqui tão temerosos como já éramos. Para que saiamos daqui, Pai, melhor do que éramos ontem, para sermos hoje melhor ainda. Porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Então venha sobre nós com temor e tremor. Pai, nos dê a tua graça, para que entendamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. A ti eu oro, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, quando o pastor Cleilson nos deu esse tema e a gente orando, tentando entender o que Deus tinha para nós nessa manhã, e o para nós não é só uma questão de língua portuguesa, é uma questão de convicção, porque a palavra não é só para vocês, o pregador também. E aliás, o pregador ouve a palavra de Deus primeiro que vocês, depois tem que transmitir. E o Senhor foi ministrando no meu coração e eu comecei a pensar, a pesquisar, a ouvir sobre esse tema, adoração, a questão de Deus estar perto, a questão de Deus estar junto conosco em todo o tempo. Nós que servimos a Deus, agora entendemos que temos essa proximidade, esse relacionamento íntimo com Deus, então Ele está perto em todos os momentos da gente. Não só como o Salmo diz, perto daqueles que o invocam, mas Ele está perto em qualquer momento, em qualquer hora de nossa vida, principalmente nós que somos seus filhos. Observando isso, analisando e ouvindo as polarizações acerca desse assunto, os extremos, o que é adoração na mente de alguns crentes da nossa era, do nosso tempo, como alguns reduzem o tema adoração ao momento de cânticos na igreja, certo? Como se reduz a adoração ao momento não só no templo, mas a qualquer reunião, que se está ali cantando algum louvor ou tendo uma pregação, e alguns chegam a pensar que a adoração se resume só no cântico, só naquele momento do louvor. Vamos adorar agora, E o que a gente percebe, lê e vê nos tempos atuais é que a gente às vezes tem um culto domingo à noite, que a gente vai, uma reunião que a gente acostumou ir, e a gente passa um dia vendo coisas no Facebook, passa um dia inteiro vendo Netflix, sei lá o que mais, redes sociais, vendo programas de televisão, aí chega no domingo à noite para o culto, parece que a gente cai de paraquedas dentro do culto. Agora eu vim para adorar. E daí entra frio e sai gelado do culto, ou sai mais ruim do que entrou, e fala, nossa, mas o grupo de louvor hoje estava horrível. O pastor pregou hoje ruim demais, o pastor embolou as marchas hoje, como diz lá o pregador.
A concepção de adoração nossa, irmãos, diz muito respeito a essas atitudes que a gente acaba tendo. As atitudes errôneas da igreja está baseada no conceito, às vezes errado, de adoração. Certo? E até no conceito errado de que Deus está perto. Ou melhor, talvez nem conceito errado, mas é um conceito pela metade. Que às vezes nós temos, ou às vezes nós esquecemos do resto do conceito sobre adoração. E aí eu vendo algumas informações interessantes sobre adoração, compartilhar com vocês. Essa questão de adoração, tanto no grego quanto no hebraico, ela vai trazer a mesma ideia de prostrar-se, reverenciar, adorar, né? A adoração e louvor seria, respectivamente, nos humilharmos para exaltarmos a Deus. Isso uma definição bastante hermenêutica, né? De palavras, né? Semântica de palavra. Essa questão de nós, de fato, prostrarmos, nos humilharmos, reconhecermos quem está diante de nós. Então, a palavra adoração, ela traz esse pensamento aí de forma bem extenso. É lógico que louvor é adoração, mas quando você pensa em adorar, a gente tem que ir mais longe, certo? E aí nós vemos algumas definições. O Catecismo Menor de Westminster diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para adorar e para desfrutar de sua presença. Adorar é amar e temer e servir a Deus. Adorar é a nossa resposta ao amor de Deus por nós na obra da salvação, em serviço e compromisso. Adoramos na prática com os ritos internos e ritos externos com relação ao culto. Adoração é um serviço abnegado em amor a Deus e ao próximo. Isso quem disse foi Wesley. Adoração, John Wesley que disse isso. Adoração é um serviço abnegado em amor a Deus e ao próximo. Adoração é a vivência de uma espiritualidade cristã no ser e no fazer. Quem disse isso foi Agostinho. Adoração é uma vida relacional e de serviço com Deus e com a comunidade e com o mundo, fruto de um relacionamento pessoal íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem disse isso foi Eugene Peterson. Adorar é servir com alegria aos pobres, cativos, solitários, doentes, quem tem sede de justiça, cansados, sobrecarregados e sem esperança. Carlos Queiroz disse isso. E a gente vai caminhando. Para Paulo, adoração é oferecer nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional. Adoração é serviço, é indignação de um amor transformador. Adoração é um serviço e fruto de uma mente renovada. Adoração é fruto da graça de Deus em nós. Adoração é o serviço e prática de boas obras. Basicamente, só para os irmãos terem aí um vislumbre dessa questão de adorar. Adorar envolve a possibilidade real do sofrimento, martírio e morte. A vida dos apóstolos, a história da igreja e de missões está repleta de fatos que confirmam isto. As nossas próprias histórias também. Adorar é a vida de serviço prático em obras de socorro, misericórdia, justiça, santificação. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2, 8 a 10. Adorar é comungar com Deus e com os irmãos, expressar comunitariamente o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o Pai e o Espírito Santo vivem eternamente. Adorar é a experiência diária de fé, de andar com Deus. Adorar envolve quebrantamento, rendição, reconhecendo Jesus como a razão da nossa vida. Só até aqui já é o suficiente para pensarmos em adoração de forma mais abrangente. Ou seja, adorar não é só vir ao culto. Alguns cultos que nós prestamos,
às vezes nós não adoramos porque durante o dia nós não fizemos mais nada para com Deus. Às vezes cantamos, celebramos numa reunião como essa, mas a nossa vida diária não condiz com a celebração que nós fazemos. E ao olharmos para o texto em questão, é um texto muito forte, muito pesado, para um momento essa é minha ovelha, preocupado que eu tomar água. Diz ele que se eu chamar a atenção dele, na hora que eu vou levar água para mim, ele coloca o dedo dentro da água. Misericórdia. Mas o texto em questão, irmãos, o profeta Malaquias, na verdade ele não usa a palavra adorar aqui no texto que nós lemos, mas quando a gente lê o texto e vê a profecia de Malaquias, o que Deus está falando com o povo, ele está falando sobre adoração, sobre a postura do povo diante de Deus. Não só sobre adoração, está no livro, logicamente, mas esse tema é um tema que Deus vai trabalhar com o povo. Essa postura do povo diante de Deus. Começando pelos sacerdotes, o povo todo. Não fica só dentro do templo, não fica só na oferta. Depois vai exortar os sacerdotes sobre o divórcio, sobre casamento, sobre vida familiar. E enfim, o Senhor vai tratando, vai lidando. Então, você olha para esse texto, você vê aqui advertência sim com relação à adoração, que a gente chama de adoração cultica, né? Que é essa que nós estamos fazendo agora aqui. Mas existe adoração como, que nós fazemos o dia todo. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a glória de Deus. Nós que nascemos para adorar. Se o ser humano nasceu para adorar, o pecado entrou, bagunçou isso, atrapalhou a capacidade do homem adorar. Jesus vem e faz o trabalho da redenção e traz o homem de volta para perto dele. E agora a gente pode entrar com intrepidez diante do Santo dos Santos para, de novo, prostrar-nos, prestarmos culto, louvarmos ao Senhor. Então nós somos um povo que não só fomos criados para adorar, mas somos resgatados para adorar. Certo? E o ser humano é um negócio fantástico. Eu estava ouvindo um pregador, ele era herético, mas ele falou uma coisa interessante. Não vou nem falar o nome dele. Mas falando sobre essa questão do ser humano, ele adora uma coisa ou ele adora outra. O ser humano é adorador mesmo. Quando se trata dessa questão que eu estou falando. De prostrar-se diante de alguma coisa. De render louvores, de confiar em alguma coisa. De reconhecer alguma coisa como maior do que ele. O ser humano é assim. O que fica bem sério isso. Ou eu sou adorador de Deus, ou eu sou adorador do capiroto. Eu sou adorador de Deus, você também é, graças a Deus. Então não tem esse meio termo, certo? Mas adoração é algo que faz parte da vida cotidiana. Acordou, tudo é adoração na sua vida. Tudo é adoração na minha e na sua vida. E o mais sério é, ou você está adorando a Deus, ou você está adorando o seu próprio ventre, a si mesmo, o inimigo, quem quer que seja. Adorando qualquer outra coisa, se prostrando, gastando tempo com qualquer outra coisa que não seja Deus. Ou até numa reunião como essa, como nós estamos aqui, ou qualquer outra reunião cristã, evangélica, como nós estamos aqui, nós podemos estar ali, cantando, celebrando, mas não adorando. É algo tão complicado, tão sério isso, porque às vezes eu estou cantando, mas estou preocupado somente com a minha voz, como é que ela vai sair. Para vir pregar aqui, irmãos, com os irmãos, depois de estudar isso aqui, eu já tinha preocupação com isso. Depois eu falei, Deus tem de misericórdia. Porque às vezes o pregador está preocupado, ele pode cair também no mal de não adorar a Deus quando ele está pregando. Como assim, pastor? Dele estar preocupado somente em que os irmãos olhem para ele e vejam-o como alguém que expõe bem, fale bem, que tenha um português bem falado, tenha uma argumentação bem concatenada e pronto. E se eu fizer isso, estou buscando glória para mim e eu não estou me prostrando diante daquele que tem que falar aqui hoje. Então é muito sério estar na presença de Deus. E o pecado é tão miserável que mesmo quando a gente está orando, a gente pode pecar. Está adorando, é um negócio terrível. Mas nessa manhã, o Espírito Santo quer que eu e você pensemos acerca desse texto que nós lemos
Que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que conhecia Deus, o povo que tinha as histórias acerca do Deus Todo-Poderoso, o povo eleito, como o próprio Malaquias fala aqui, que o Senhor tem amado, que o Senhor escolheu Jacó, aborreceu Israel, falou de novo de eleição aqui no começo do livro, certo? Que Deus escolheu esse povo, Deus escolheu esse povo para servi-lo, para adorá-lo, Deus redime esse povo para ele, para que o adore, porque o resto das pessoas que não tinham sido alcançadas não podiam adorar a Deus, porque estão distantes de Deus, são inimigos de Deus. Enfim, está aqui esse povo. Deus estabelece uma maneira para eles adorarem, estabelece regras para eles adorarem. Lá em Moisés, isso aqui já está próximo da revelação de Cristo, uns 400 e poucos anos antes. Mas lá em Moisés o Senhor estabelece alguns detalhes para a adoração desse povo, faz um lugar para que esse povo adorasse. Assim era a adoração no Antigo Testamento. O Senhor estabelece um monte de regra para que eles oferecessem algo que Deus pudesse aceitar, para que a adoração cultica deles pudesse ser aceita, e também a adoração da vida deles. E aqui onde nós estamos estudando agora, ouvindo agora o texto que vocês leram comigo, é o Senhor usando Malaquias, o mensageiro. Alguns estudiosos chegam a dizer que poderia ser Esdras, né? Mas eu não acredito nisso. Deixa o mensageiro aqui, né? Mas enfim, vou mexer com isso porque tem as dúvidas. Mas Malaquias é o profeta de Deus, o mensageiro, o homem que Deus levanta para falar com o povo de Israel, dizendo: olha, a adoração de vocês está com problema. A adoração de vocês está com problema. Eu comecei a observar isso aqui, falei: Deus me ajuda. Deus me ajuda, ajuda a igreja que sirvo como pastor, nos ajude com relação a isso. Eu vou pregar isso de novo, não vai ser hoje à noite, não, outro dia eu prego lá na igreja. Mas ao estudar isso eu não estava estudando e pensando nos irmãos da igreja aqui, tipo assim, esse aqui vai servir. Não tem isso, pelo menos eu acredito que os pregadores que têm preocupação com a exposição das escrituras ficam pensando no A e no B. Mas você começa a observar isso aqui e fala: meu Deus, você começa a procurar em você as situações. E aqui o Senhor exortando, falando com o povo de Israel, reprovando a adoração deles, reprovando o culto deles, chamando-os a atenção, para que se voltasse para o jeito que Deus queria, a adoração. E aí eu comecei a refletir, falei: Deus, o que é que eu falo aqui, Jesus? Com relação ao tema. E o Senhor ministrou meu coração sobre esses perigos na adoração. Os perigos que nós corremos quando se trata de adoração e que nós corremos com relação a Deus estar perto de nós. A presença de Deus está aqui. Ele é onipresente, todos nós sabemos. Mas aqui Ele está diferente de como Ele está, por exemplo, a presença dele no inferno. Deus é onipresente. Ele não está no inferno não, pastor. A presença dele lá é para juízo. Mas aqui a presença dele é para graciar-nos, para receber o nosso culto, a nossa rendição. Ele está aqui perto de nós. Quando nós somos salvos, Ele nos traz para perto dele, para que nós o sirvamos, para que nós o agrademos, para que nós o elogiemos, para que nós o reconheçamos como Senhor. Ele está perto. Só que nós corremos perigos quando se trata disso. E o Senhor quer nos exortar, fazer-nos pensar acerca disso nessa manhã. E o interessante é que esse livro é um livro que nos faz pensar. Por quê, pastor Fernando? Tem inúmeras perguntas nesse livro aqui. Se não me falha, eu acho que 20, 22. Tem 50 e poucos versículos, 20 e poucas perguntas. E se tem uma coisa que faz você pensar, não é te dar respostas, é perguntar. Lembra daquela propagandinha que tinha nas redes de emissora, dizendo assim que não é as respostas que movem o mundo, mas as perguntas? Perguntas, por quê? Porque Deus quer que o povo reflita, Deus quer que nós reflitamos sobre o que nós temos oferecido, a nossa postura diante de Deus. E são inúmeras perguntas. Então, esse texto nessa manhã é para nós refletirmos sobre esses perigos, que na verdade esse povo aqui tropeçou. Na verdade o povo de Israel havia tropeçado nisso. Agora eu digo para você que nós somos melhor do que Israel. Nós somos pareio com Israel no sentido de que somos povo de Deus, a mesma coisa. Somos povo de uma nova aliança, somos um povo escolhido, um povo eleito.
Um povo no meio de muitos Isaús que Deus rejeitou e escolheu. Você é o Jacó escolhido. Não porque você era bom, mas Deus escolheu você. E você está aqui. Eu estou aqui. Temos a semelhança de Israel. Mesma coisa, somos o Israel de Deus, como poderíamos dizer. E aí, esses perigos nós podemos também ignorá-los e infringir essas situações e cair sob o juízo de Deus? Então o texto vai chamar nossa atenção e fazer a gente pensar em algumas coisas. E quando Deus vai falar com esse povo, Deus está assim. Tem um pregador, Hernandes Dias Lopes, ele tem um comentário e ele coloca o comentário como Deus nos bancos dos réus. Como Deus estivesse nos bancos dos réus, e o pessoal fala: o que foi? O que o senhor está? Tipo assim, o que o senhor está aí sofrendo tanto, Deus? Porque a apatia é clara nesse livro. A apatia do povo de Deus aqui chega a feder nesse livro. Que Deus está falando que eles estão faltando com respeito com Ele. E sabe o que o povo está dizendo? Mas no que, Senhor? Só faltou o sacerdote falar: o senhor está em crise. Te acalma, vai do lado do rio da vida e fica mais tranquilo lá, porque o senhor está em crise. O povo estava brincando com Deus. Deus estava falando e o povo: mas no que a gente está fazendo? O que está profanando? O que a gente está errando? No que? Deus. E aí eu fico pensando, qual é o primeiro perigo nosso? Fechar os olhos, ignorar que estamos tendo uma postura diante de Deus reprovável. Vou repetir. O primeiro perigo é eu e você, o povo de Deus, ignorar que estamos tendo uma postura diante de Deus reprovável. Esse é um perigo que todos nós corremos. Porque às vezes o pecado nos cauteriza de tal forma que a gente ignora um monte de coisa que Deus está falando. Eu estava estudando sobre aquele texto de Tessalonicenses, no capítulo 5, quando Paulo fala lá aos irmãos de Tessalônica, dizendo: olha, não apagueis o Espírito. Aquilo me escandalizou. Falei: meu Deus do céu, mas eu creio na eleição, eu creio que o Espírito Santo é poderoso. Falei: como é que apaga o Espírito, meu Deus do céu? Eu entrei em crise uns dias, fui estudar esse negócio. Não é que você tem poder de acabar com o Espírito Santo, não. O pastor Cleio já explicou isso para vocês, tenho certeza. Ele gosta desses textos enigmáticos. Mas é essa capacidade que nós temos de ignorar a ação. Deus permite que assim possamos fazer. Não ignorar a ação de salvação, mas ignorar como crente. Porque Paulo está falando aos Tessalonicenses, aos crentes. Aos crentes que queriam fazer igual os irmãos de Efésios. Deitar no caixão e ficar na cova. Levanta daí, miserável. Levanta daí que o Senhor vai te esclarecer. Certo? E às vezes nós fazemos isso. A gente quer apagar, extinguir a voz do Espírito Santo, dizer: meu filho, está errado esse negócio. Muda essa postura. Meu filho, não adianta você fazer cantoria na igreja se aquele negócio lá você tem que consertar. Não, Deus, deixa quieto, isso é bobeira, isso é coisa da minha cabeça. A gente corre o perigo de ignorar que Deus está olhando para nós e dizendo: você está reprovado, a tua postura eu estou reprovando. Mas a gente corre esse perigo de ignorar o que Deus está falando. Esse povo ignorou. Deus estava falando com esse povo. Deus estava falando com o sacerdote, com os pastores. E o povo de Israel ignorou. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Gente do céu, esses miseráveis que eles estavam oferecendo uns bezerros, tudo troncho. Não podia oferecer os bichos desse jeito, não, senhor. Como diz o mineiro, ontem era dia do mineiro, né? Eu ouvi dizer, né? Um presbítero que é mineiro que falou ontem lá. Queridos, os camaradas estavam fazendo um culto, o sacrifício que eles ofereciam, o Senhor chegou a dizer para eles: nem o governador de vocês aceita. Se vocês oferecerem um presente desse para o governador, para obter um favor do governador, ele racha vocês no meio, em outras palavras. E vocês querem oferecer para mim, um Deus terrível, todo-poderoso? E está perguntando no que a gente está desprezando, no que a gente está profanando? Você está entendendo o perigo que a gente corre?
de ignorar o que Deus está falando conosco. Às vezes o pastor, o pregador, quem quer que seja que está aqui falando das Escrituras para nós, e dizendo, olha o pecado, cuida com isso, vigia na tua casa, vigia no teu casamento, vigia com teus filhos, cuidado! A gente ignora, sai do culto. Foi comigo não, isso foi com o irmão Zé lá. Ih, foi com o irmão Zé Bedeu. Não é comigo não. A gente ignora. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso porque se a gente ignorar os alertas do Senhor, as repreensões do Senhor, eu e você poderemos estar num culto como esse. E Deus olhar lá de cima, põe a mão na cintura. Falar, rapaz, que bom que alguém fechasse as portas. Você já pensou, nós ouvimos isso? Já pensou, pastor Cleilson, pastor Itamar, o senhor olhar para mim, para vocês, assim, e falar assim, fecha essa igreja aí, moço. Fecha, não quero estranho não, você está fazendo tudo errado. Você não está, você está ignorando, estou falando com você. Vocês lembram de Amós? Amós é mais bruto ainda no sistema, misericórdia. Amós fala que Deus não está suportando as assembleias solenes, o barulho dos alaridos. 21 do capítulo 5. Aborreço e desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto, as vossas ofertas e manjares, não me agradareis deles, nem atentareis para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, para não ouvirdes as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Deus não está aceitando o culto desse povo porque a vida deles não estava correta diante do que Deus queria. É muito duro esse negócio, irmão. A gente está celebrando tão bonito. Eu estava orando no banco, falei assim, aceita nosso louvor aqui, pela misericórdia. Está tão bonito. O pastor Cleilson, ele encarnou o Farol hoje. É Farol a banda que você tocava? Semáforo, é a mesma coisa. Semáforo, rebanhão, ele... Eu falei, meu Deus, vamos hoje ele está inspirado. A Andressa chorando aqui, vendo as meninas tocar aqui, que ela participou na ajuda dessas, para ensiná-las a tocar teclado, ajudá-las. Né? Farol é mais bonito do que semáforo. Você está entendendo? Eu olhando aqui, está tão lindo, os varão cantando igual gente aqui, vai tudo bonitão, pá, cantando. Pastor fica cheio assim, enche o peito quando vê umas coisas dessas assim. Se eu que sou o pastor lá da primeira, imagina o Cleilson aqui, chega, ele estava assim, estava quase fazendo coreografia. Mas sabe o que é? Você temer na sua alma, dizer, Deus, afasta o barulho dessa guitarra de mim. Não estou falando que isso aconteceu não, irmão. Estou só tentando contextualizar para você. Misericórdia. Está tão bonito. Às vezes está bonito. Às vezes a oferta está cevada, como diz aqui Amós. Mas o Senhor fala assim, afasta de mim, eu não quero. Eu não quero porque está faltando justiça e juízo no meio de vocês. Meu Deus do céu. Aleluia. Vocês lembram por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Que Deus não aceitou ele. Irmãos, que nessa manhã você saia daqui junto comigo, com o mesmo sentimento que eu estou aqui, dentro da tua alma, não ignorando o que Deus tem falado contigo, o conserto que Deus tem chamado você para fazer, porque senão tudo vai ser em vão. Deus não recebe, tá? Deus não recebe de qualquer maneira. Mas se é Antigo Testamento, pastor, vai lá e fala com Ananias e Safira para você ver o que aconteceu no Novo Testamento. Vamos oferecer metade da oferta. Não precisava nem fazer essa bobiça. E fizeram. Foi lá e... morreram lá na frente de Pedro. Era muito sério, sempre foi sério, continua sendo sério no Antigo e no Novo. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu acho tão bonita essa frase que os crentes gostam de usar, mas eles não usam quando é para o juízo. Usa para falar de vitória, de milagre. Deus fez ontem, faz... hoje fará eternamente. Pois é, ele faz também justiça e juízo. Esse que é a situação. O mesmo Deus que recebia adoração lá é o mesmo Deus que recebe adoração hoje. Os princípios culticos de adoração e de postura dos seus servos mudou algumas cerimônias, mas o princípio central continua. E aí nós olhamos para alguns lugares, algumas reuniões,
alguns crentes que falam, rapaz, você não é crente não. Não entendeu nada do evangelho não. Deus, em vez de estar recebendo aquilo que você está fazendo para Ele, Deus está assistindo um anjo de vômito. Lembra da igreja de Laodiceia, no Apocalipse? Eu estou sentindo náuseas de ver vocês. E é na igreja supimpa, arrumadinha. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Você e eu corremos esse perigo. O problema é tropeçar nisso. Então nessa manhã, pecador a gente é tudo junto aqui, filho. Mas que é Pedro, Paulo que era o primeiro pecador, quando ele falava? O principal. Aí tinha uma sequência, o Cleilson, depois o Alex, eles vinham, né? Eu nem sei. O negócio é que é tudo pecador mesmo. O problema não é ser pecador. Embora é problema, né? Lógico. Mas é ficar nadando no pecado como se estivesse tudo bem e Deus está achando lindo aquilo. Porque o nosso Deus é um Deus de graça. Afinal, eu sou eleito. Eu estou salvo. E o pastor Cristo, a gente fala muito sobre isso, porque a gente prega, fala isso, tem pastor que tem até medo de pregar isso, porque senão os irmãos ficam deitados em berço esplêndido. E não entenderam que se você é eleito e é salvo, você precisa santificar. Se não quer santificar, se não quer uma vida santa, uma vida de busca de Deus, de adoração correta, talvez nem tenha recebido o evangelho ainda. Isso que é a seriedade da coisa. Porque na verdade, irmãos, o eleito de Deus, quando ele sabe que ele sabe que ele está errado. O eleito de Deus é igual ao povo de Israel, duro a serviço, é duro, é absurdo, desculpa a expressão. Às vezes Deus tem que dar um tonhão para acordar. Mas nessa manhã o Espírito Santo está chamando a minha e a sua atenção, dizendo, olha, toma cuidado, olha o perigo aí, está pertinho de você. Ou talvez você já tropeçou, peça perdão. Pior do que pecar é achar que está tudo normal. Confessa e deixa e alcança a misericórdia, louvado seja Deus. Amém? Um outro perigo que nós vemos aqui nesse texto que eu li com vocês é que esse povo que vai oferecer o culto a Deus, a adoração a Deus, e eles não respeitam o Deus que recebe a adoração no sentido de obedecer à maneira que Deus quer. Deus estabeleceu uma maneira de adorar. Deus estabeleceu aquela maneira para o povo de Israel. Hoje nós não precisamos trazer carneiro, boi, pombo. Não precisa trazer isso mais no templo hoje. Hoje traz outras coisas, né? Carpa, mico-leão dourado, traz essas coisas, né? Tartaruga, na verdade na igreja tem muita tartaruga, o pessoal traz para sacrifício. Né? Mas não precisa hoje trazer esse tipo de animal, não precisa, o culto mudou, o cerimonial mudou, o princípio continua. Qual que é o princípio? Que Deus comanda a adoração. Primeiro Ele te faz adorador, é Ele quem me faz e te faz adorador. Primeiro porque Ele criou a gente se perdeu. Aí fala assim, vou mandar meu filho redimir você para te tornar um adorador meu agora. Ele que faz esse negócio. E é Ele que estabelece como adorar, ou seja, como servi-lo. Quando eu falo adorar aqui, irmãos, não leva só para a questão cultica, não. Pensa em tudo na sua vida, aquilo que eu abordei aqui no início. Pensa no todo, adorar no todo. Acordei, põe o pé no chão. Às vezes você acorda de manhã, põe o pé no chão, tem um miséria de um vizinho, às vezes já soltou o tuxi-tuxi. Né? Tem um musicão lá. Você acorda, o pé já está assim. Misericórdia, repreende, Jesus. Certo? Daqui a pouco você vai para o serviço cantando a musiquinha de lá, né? Meu Senhor, tem piedade. Mas quando fala em adoração é isso, é tudo que você vai fazer para o Senhor. E viver na presença do Senhor não é viver do teu jeito, do meu jeito. Às vezes as pessoas pensam que, tudo bem que tem alguns pastores que fazem isso, né? Eles põem o jeito deles para adorar lá, inventam umas modas, umas macaquices. Eu estou falando de Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. O pastor que tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai passar para a igreja como a igreja deve se portar, como os crentes devem viver, como os crentes devem adorar. Aí tem gente que fica bravo com o pastor. Não é do pastor, não, é Deus que está falando para você, sim, o parâmetro é dele, não é seu, não é meu. Você precisa entender e identificar certinho quando a Bíblia está dizendo para você, olha, é assim que é o parâmetro. Se você fizer diferente, você vai só fazer e vai trazer juízo na sua cabeça. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O Senhor está dizendo, gente, o que vocês estão me oferecendo? Olha lá, verso 8. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal?
Ora, apresenta-o ao teu governador, caso terá ele agrado de ti, e será favorável a você, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Aí ele fala para fechar aqui a igreja, né? Manda fechar o templo, eu não aceito essa oferta. Verso 12, mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é sua comida, desprezível. Verso 14, olha aqui como é que Deus está irado com o negócio aqui, presta atenção. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O Senhor está falando, queridos, da adoração desse povo. Eles esqueceram os princípios que Deus estabeleceu. Não pode trazer de qualquer jeito aqui não. Tem que ser o bezerro cevado. Tem que ser o mais bonito do seu rebanho. É assim que Deus estabeleceu naquela época. Tem que ser o seu melhor. E Deus conhece qual é o melhor. Ele fala assim, aquele que faz ao contrário é enganador. Ele está dizendo aqui para o povo. Maldito seja o enganador, que tem, mas vem fingindo diante do Senhor. E o Senhor está aqui trabalhando, fazendo o povo lembrar-se, os sacerdotes também, no capítulo 2, então, a coisa fica mais feia ainda, porque Deus vai falar mais diretamente com o sacerdote. Fala que vai jogar até os excrementos no rosto deles. Aí o negócio fica feio para nós, pastor. Aí por enquanto eu vou ficar por aqui. Queridos, esse povo começou a cultuar e servir a Deus do jeito deles. Eis o perigo de sermos crentes do nosso jeito. E nós vivemos em uma geração que é assim. Até porque uma frase nojenta que é promulgada no mundo e parece que é doce a boca das pessoas. Entrou na igreja e os crentes estão assim também, uma grande parte dos crentes. Seja feliz. Viva o momento. Siga o teu coração. O importante é amar. Se fosse lá no mundo, tudo bem, mas o negócio está na igreja. Você tem que se sentir bem, irmão. Você tem que se sentir bem. Teu coração tem que se sentir bem. Rapaz, o coração é mais enganoso que tudo. O Evangelho fala isso, o coração é enganoso. Então, se o teu coração está desejando lascívia, repreende esse negócio em nome de Jesus, que não é de Deus não, mas o meu coração deseja. Meu coração deseja isso. Eu ouvi lá. Eu ouvi o pastor Raul Gil falar no programa dele que eu tenho que seguir o meu coração. Porque tem gente que está ouvindo isso aí. Ele não é pastor Raul Gil, né? Logicamente. Está assistindo tanta coisa. Tenho que seguir meu coração, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que viver o hoje. Aí no viver o hoje, eu vou servir a Deus de qualquer jeito, porque eu tenho que viver. O importante é que eu viva, que eu desfrute. Não é que eu sofra pela causa do Evangelho. Não é que eu rejeite as coisas por causa do Evangelho. Tem coisa que nem pecado é, mas eu deixo de fazer por causa do amor a Cristo, para não escandalizar irmãos, e assim vai e por diante. Você já sabe disso já. Mas o problema é que nós temos essa situação. A gente pega essas porcarias e ela entra no nosso coração e a gente quer viver. Pastor, está tão deprimido, agora eu quero viver. Irmãos, não existe vida a não ser na presença do Todo-Poderoso. Se não está em Cristo, não tem vida, está morto. E para estar em Cristo, para desfrutar dessa vida de Cristo, o convite dele é simples, básico e forte. Quem quer vir após mim? Chupa essa manga até o caroço agora. Eu quero vida, mas eu quero vida em Cristo, vivendo do meu jeito. Indo no culto quando der. Ajudar a visitar alguém quando... estou ocupado. Tem um camarada, eu não sei quem que foi um teólogo, ele foi inteligente, ele falou isso aí. Ele falou que essas redes sociais, WhatsApp, esse negócio todo aí, vai ser algo para o dia do juízo fantástico, para provar que não foi por falta de tempo que a gente não fez as coisas certas. Dia do juízo, tem tempo, não tinha aqueles negócios antigos que até a gente entregava uns folhetinhos que tinha um telão para passar que o cara ia fazer no juízo. Vamos imaginar, tá?
uma suposição aqui, não estou falando que é isso não, tá? Mas imagina, Senhor, eu não tive tempo, o pastor me chamou, mas eu não tinha tempo, aí Deus coloca no telão lá, sei lá, madrugada dentro, não tem tempo de orar, mas também tem tempo. Como eu falei, a gente vai ofertar um culto para Deus. Irmãos, eu fiquei pensando isso ontem, eu falei, Deus tem misericórdia de mim, Jesus, me perdoa, me ajuda, que eu sou uma miséria. Você vai ofertar um culto para Deus. Hoje tinha culto, celebração, hoje de manhã. Como é que você passou a noite? Como é que a gente passou a noite, irmãos? Você pensa o que você fez ontem? Você se preparou para esse culto? Você desejou estar aqui? Imagina se o pastor Cleison avisasse que o presidente da República está aqui hoje. Tinha gente nem ia dormir. Tem que tirar uma foto com aquele homem. Ainda fazer assim ainda. Tem uns crentes que só por Deus, para ter misericórdia. Apoia o que é certo, o que é errado você não apoia. Você está entendendo? Só que às vezes nós criamos o nosso jeito e ficamos endurecidos. É assim, pronto. Às vezes você vai estar me ouvindo hoje de manhã e falar, não, o pastor está boiando. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã e comigo. Às vezes a gente tem oferecido uma vida cristã para Deus, irmãos, e Deus não está recebendo nada. E sabe por que a gente entra em enrascada? Porque a gente não obedece a Deus, não adora Deus do jeito que Deus quer, não ouve Deus falar e entra em um monte de arapuca. Aí depois, pastor, pelo amor de Deus, ora porque eu estou enrascado. Irmãos, nessa manhã o Espírito Santo chama a atenção minha e sua sobre o perigo de ser um crente do jeito que Deus não quer. E pensa que tem crente demais desse jeito hoje na nossa geração. Talvez, escute isso. Talvez 50% ou mais dos crentes dessa geração é assim. Oferecem um culto do jeito que eles querem. Eles dão... Ontem o presbítero pregou para nós lá e falando sobre a prioridade do reino. Aquele texto onde Jesus está passando lá e o cara fala, Jesus, eu vou te seguir. Ele falou, rapaz, eu não tenho de repousar a cabeça, não. Aí o outro fala, não, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir lá enterrar. Ele falou, não, negócio de antes. Você fala, não, tudo é prioridade, o reino é prioridade. Não, deixa eu lá despedir da minha família. Também não, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem um monte de gente querendo seguir a Jesus como coisa secundária. Tem um monte de gente querendo adorar a Deus, mas adoração é secundária, não é primária. Quando eu entendo que adorar a Deus é primário na minha vida, então tudo que eu for fazer vai ser para a glória dele. Desde que eu levanto de manhã. Se eu tiver que bater meu pezinho, seja para a glória, não para o tuxi-tuxi que eu estou ouvindo. O filho já tribula cedo de manhã. Adore a Deus, tenha sabedoria para lidar com esse filho, com a esposa, com o esposo. Sabe, essa adoração, vai para o trabalho e tem um filho do Belial lá para tribular a sua vida. Você vai ter que ter sabedoria para adorar a Deus naquela situação. Você vai para a faculdade, parece que deixa a máscara de crente em casa e vai para a faculdade, lá eu não sou. Não é assim, servir a Deus é dentro dos parâmetros que Ele estabeleceu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Senão não vai, senão é tempo perdido. Vai gastar uma vida inteira dentro de templo, fazendo algumas coisas, e vai ter que ouvir naquele dia. Isso é bíblico. Te conheço? Eu acho que vai ser assim, né? Mas a Bíblia diz assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, nós profetizamos. Senhor, estava no culto, eu ajudei a expulsar demônio. Jesus, eu orei, Deus fez, o Senhor fez milagre lá, Jesus. Fala, não te conheço, aparta-te de mim. É sério, não é, irmãos? Chega a me dar calafrio. Que Deus nos ajude. Eis o perigo. O perigo de ignorar que Deus chama a nossa atenção. O perigo de ignorar os padrões de Deus para servir a Ele. Nós precisamos acordar. E a última coisa, o perigo de ignorarmos quem Deus é. Como assim, pastor? O Senhor fez questão de falar para o povo de Israel aqui.
Olha lá no verso 11. Ele repete, toda vez que ele vai responder a pergunta retórica, ele fala assim, ó, quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão identificando, como ele faz com o povo de Israel, vocês estão identificando quem está falando com vocês? É o Senhor dos Exércitos. Deus fala assim com o povo, o que o povo fala? Assim, não quer que a gente está fazendo errado. Perderam a noção, o povo de Israel perdeu a noção, o sacerdote perdeu a noção com força. É o Senhor dos Exércitos que está falando com ele. Olha o que ele diz aqui no verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14, a última parte do versículo. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Por que o Senhor tinha que falar para um povo que já sabia quem ele era? Porque o povo caiu nesse problema. E nós corremos o mesmo perigo de estarmos nos templos, de vivermos uma vida dizendo que somos cristãos, mas não reconhecemos quem é o nosso Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o meu Deus? Irmãos, é terrível você caminhar no meio da cristandade, se assim eu posso dizer, né, do evangelicalismo mundial, brasileiro, e você perceber, esse é pentecostal, pode deixar, e perceber como as pessoas têm um Deus para elas criam um Deus para elas. Essas igrejas, hoje a moda é ser igreja inclusiva, né? Tem que incluir o reino de Deus, inclui todo mundo. Vem como você está e fica como quiser e faz o que você querer. Não é assim o reino de Deus. Só que essas igrejas inclusivas, elas criaram um Deus para elas. Não é esse Deus aqui. O Senhor dos Exércitos, o grande rei, o Senhor terrível. Você imagina hoje a sociedade cristã, vou falar a sociedade cristã, a crentalhada aí, tem uns crentes, quando você fala que Deus é terrível, ele fala, não, peraí, você não está lendo a Bíblia não. Esse é o Deus do Antigo Testamento, eu creio no Deus do Novo. Fala, oxi. Tem gente que tem um Jesus próprio. Lá em Mirassol tem uma cidade chamada Glória do Oeste, perto de Mirassol. Aí tem um rapaz, que o nome dele é Jesus. Aí tinha um presbítero da minha igreja que ele falava assim, pastor, o Jesus estava aqui, o Jesus da glória. Obrigado, irmão. Não é o Jesus que mora na glória. Eu falei, tem crente que é assim, ele está tendo esse tipo, eles criam um Jesus para eles, um Deus para eles, e por isso vivem uma vida desregrada na presença desse Jesus que criaram. A igreja contemporânea está assim, eles criaram um Deus que não é bíblico, eles não conhecem o Deus bom. Eu vi Paul Washer pregando sobre Deus ser bom. Ele falou assim, essa é a verdade mais aterradora, mais assustadora da Bíblia, que Deus é bom. Só que ninguém pensa que Deus é bom, mas Deus é bom, mas não é bom. Quem crê que Deus é bom? Amém. Então pronto, Deus é bom. Deus não é bonzinho, Ele é bom, Ele é perfeito. Ele me abençoa, Ele te abençoa, Ele te livra. Ele faz um monte de coisa boa aos nossos olhos, que vai agradar a gente. Mas Ele é bom para executar também o juízo dEle. Ele é um juiz bom. Ele não negocia, Ele não é comprado por propina, Ele é bom. Sabe, só que as pessoas olham para o Deus bonzinho, o Deus que aceita tudo, elas serem felizes do jeito que elas quiserem, frequentar onde elas quiserem, do jeito que elas quiserem, oferecer qualquer coisa para Deus, mas Deus está olhando e fala assim, eu não estou nesse negócio, eu não estou aí, eu estou para o lado de fora, batendo na porta, dizendo, se alguém abrir essa porta aí, eu vou entrar e vou cear com vocês. Assim tem muitas comunidades, assim tem muitas igrejas, não é coração de crente que eu estou falando, não, é igreja. Tem muitas comunidades que estão assim, por quê? Porque o Deus da Bíblia não está sendo adorado ali dentro. Eles desconhecem o Deus da Bíblia, por isso ofertam qualquer coisa para o Deus da Bíblia. Assim estava o povo de Israel. Eles desconheciam que o Deus dele era o Senhor dos Exércitos, o mais poderoso, que destruiu todos os exércitos em volta de Israel, para suplantar Israel, para que Israel ficasse firmado, para plantar Israel na terra prometida. O Senhor venceu todos os exércitos. Ele está falando assim, pessoal, acorda, sou eu que estou falando com vocês, o Todo-Poderoso, que nem um exército conseguiu ficar parado diante de mim. Ele está falando para o povo de Israel, gente, presta atenção, eu sou o grande rei, não existe rei acima de mim. Eu sou o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. O Senhor está dizendo, ó, tem nação que está temendo mais do que vocês.
O Senhor está dizendo para Israel, falou, tem nação que quando ouve meu nome, fala, o Deus dos hebreus, o Deus criador, ele é terrível. Ele é forte, ele é poderoso. Enquanto nós crentes estamos fazendo o quê? Irmãos amados, o Senhor está perto. O Senhor está aqui. Melhor ainda, bata no seu peito assim, bata aí. O Espírito Santo está morando aqui dentro. E aí, irmão, como estamos cuidando desse templo, como estamos cuidando da nossa vida, como está sendo? Será que temos caído nesses perigos de ignorar que Deus está falando conosco, de ignorar os padrões de Deus para servi-lo, de ignorar quem Ele é? Que nessa manhã você saia daqui assim, fala, Deus está perto, Ele está vendo tudo. Ele está perto, Ele está vendo, Ele não está vendo só a roupa que eu estou vestindo, Ele está vendo também. Ele está vendo tudo, Ele está vendo o meu coração, Ele está vendo a minha mente onde ela está quando eu estou cantando. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Onde é que está a minha mente? Irmãos, é comum a gente cair na bobagem de estar cantando um louvor e pensando no cachorro que a gente não tratou em casa, na janela que não fechou da casa. Será que eu deixei a chave na porta? Você está entendendo? Mas o Senhor está perto. Lá em casa é comum. A gente não gosta que se o ladrão entrar, tem que arrombar a porta. Deixa a chave já para ele. Não precisa nem preocupar. Você está entendendo? O Espírito Santo está chamando a minha e a sua atenção. Às vezes a gente tem, de fato, irmãos, extinguido o Espírito Santo, porque Ele está falando com a gente. E a gente está falando, não, nessa manhã você e eu mudemos. Eu não vou ser hipócrita e dizer, não, essa mensagem aqui Deus trouxe aqui, mas Deus está falando isso aí, pelo menos comigo já está, ó. Não falou com vocês, comigo falou, então era para mim. Espero que tenha mais outros aí que possam ouvir essa mensagem e Deus falar com você. Amém, Senhor. E não endureçais o coração como o povo fez em Meribá. Que o Senhor me ajude e te ajude. Se você não caiu nesses erros, tome cuidado com esses perigos. Tem uma palavra linda aqui no final do livro, que vocês leram comigo, verso 2 do capítulo 4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Louvado seja Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, para finalizar? Além de ser salvo por Jesus, compensa viver do jeito que Ele quer. Você que teme o Senhor, vai brilhar o sol da justiça. Você já conhece o sol da justiça, ele brilhou no teu coração, mas haverá um dia do qual Malaquias está falando, que é profético isso também para os últimos dias, não só falando de Cristo, mas haverá aquele dia em que nós veremos o sol da justiça plenamente. Você já viu o bezerro saindo da estrebaria? Quem mora nesse sítio aqui? Ou já morou? Rapaz, quando você levanta de manhã para tirar o leite, amarra a vaca, tem que mojar o bezerro, porque às vezes a vaca não solta o leite, você solta o bezerro. O miserável, se ele estiver meio grande, ele atropela você, ele pula, ele dá uns pinotes para ir lá para tomar o leite. Quando não, se ele estiver presinho lá, a gente vai soltar, lá no Paraná a gente fala potreiro. Não é pasto, não é potreiro. Né? O terneiro está amarrado com a soga da arejeira, e daí a gente vai lá e solta ele para o potreiro. Não é assim, irmão? Aqui. Não falei língua não, eu falei língua de paranaense. É língua estranha mesmo, mas é de paranaense. É lindo de ver o bezerro correr. Ele levanta o rabinho assim, pula aí. E o Senhor compara os crentes que temem ao Senhor, que obedecem o seu nome, vocês vão ser alegres, vão celebrar igual o bezerro quando é soldado no potreiro. Tema o Senhor, meu irmão. Ouça a palavra do Senhor nessa manhã. Saia daqui dizendo, eu preciso regular algumas coisas. Existem princípios que regulam a minha vida. Esses princípios são estabelecidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu preciso vigiar, eu preciso me cuidar, eu preciso adorar do jeito que Ele quer. Louvado seja Deus. Que nessa manhã você saia daqui com o teu coração ardendo. Não, pastor, é o seguinte, eu vou adorar só em casa, não precisa nem vir na igreja. Larga de bobagem, isso é conversa do diabo.
Você tem que cultuar junto com o povo, seja aqui nesse tempo, seja num culto que o pastor chamava, cultue junto. Isso é ordem divina do Novo Testamento. É para a gente congregar, para a gente estar junto. Está uma onda desse negócio de crente, ser crente pela internet, assistir culto. Para com isso, existe princípios que Deus regula você para adorar e para servir. Uma vez o cara falou para mim, moço, olha que eu perdi a benção. Eu vou na igreja, querendo ceiar e tudo. Falei, mas e aí, como é que está a situação? Falei, não, pastor, eu estou demasiado aí. Mas vai resolver, eu estou demasiado, mas minha esposa nem divorciou ainda. Falei, como é que é? Mas eu quero ceiar. E o infeliz de um outro líder que era do camarada ligou para mim. Falou, recebe o homem aí, a benção, dá ceia para ele. Não sabia se eu marçoava aquele ali ou o que me mandou, recebeu, cara. Você está entendendo a mente das pessoas? Chamei no escritório, conversei no dia da ceia. Eu fiquei branquinho da Silva, você já sou branco, fiquei mais pálido com a conversa que tive. Quase passei mal, eu tinha que dirigir a ceia. Os irmãos perceberam que eu entrei na igreja pálido. Queridos, eu exortei o camarada, falei para ele, você tem que consertar, filho, não é assim que adora a Deus. E não é coisa que eu estou estabelecendo, não é a igreja renovada que está estabelecendo, não, é a palavra de Deus. Tá? Então você vai tomar condenação para você. Você precisa consertar esse trem aí. Ele olhou para minha cara, pastor, só faltou ele falar assim para mim, vai se danar. Ele não falou isso não, mas só faltou falar isso. Só quer saber? Sacerdote da minha casa sou eu. Eu vou dirigir a ceia na minha casa e vou dar ceia para minha família. Tchau. Saiu dentro do escritório. E foi ministrar a ceia dele, tomar ceia em casa. Como pessoa, uma pessoa muito fantástica. Mas a perspectiva cristã dele está toda ao avesso. E o pior, ele tinha sacerdote que o ajudava a manter essa perspectiva. Então, nessa manhã, saia daqui dizendo, peraí, eu preciso aprender mais ainda de como eu tenho que me portar. Não vou ignorar os pecados que tenho cometido. Não vou ignorar minha postura de adoração que tenho feito errado. Vou me cuidar mais. Vou valorizar mais. Eu não vou ignorar os princípios e também não vou ignorar quem Deus é. Eu fiquei pensando, pastor Cleus, que a nossa liturgia eu acho que tinha que mudar. Ele já pensou, ele falou, lá vem heresia. Só estou pensando, irmãos. Não julga, não. Você não gosta de ouvir isso, não pode julgar. Quem é você para julgar? Vocês me deram o microfone sem fio. Vocês enrolaram com essas máquinas aqui, com esses negócios aqui. Tem que dar um parado, eu fico parado. Vou encerrar agora. Mas sabe que às vezes eu pensei, acho que vamos ter que começar a pregar primeiro no culto. O pessoal chega, faz uma oração e começa a pregar no início do culto. Para o povo se antenar, fala assim, não, esse é o Deus que eu estou diante dele aqui. Porque é a palavra que coordena a sua adoração. É a palavra que vai dizer quem é o Deus que você está adorando. É essa palavra que vai te revelar quem é esse Deus. É essa palavra que vai te revelar os princípios para você ser crente. Falei, rapaz, eu acho que um dia desse eu vou ficar uma doida de mim, não, eu vou chegar na igreja e vou pregar primeiro. Depois canta louvor, depois faz essas outras coisas. Pastor, mas louvor não é adoração? É adoração, logicamente. Mas é uma das partes, não é tudo. É uma das pequenas partes. Que se você e eu não fizermos a parte importante, nosso cântico vai ser um barulho estridente no ouvido do Senhor. Por mais bonito e bíblico que ele seja. Nessa manhã o Espírito de Deus possa encher a tua vida. Eu quero fazer um desafio para os varões, que é o primeiro hino que vocês cantaram. Vem aqui na frente dos varões. Fica atrás de mim aqui. Vamos cantar esse hino com a congregação. Fica de pé os irmãos que puderem.